Então, a gente já começa a nossa aula com essa ferida, tá, tumoral, é uma ferida grande, uma ferida maligna. Quem não consegue visualizar uma ferida dessa forma, é um conteúdo bem sensível, então eu peço que você não continue, mas se você tem interesse em continuar assistindo ao nosso curso, a nossa aula, vamos seguir que depois vai ficar mais leve. Mas eu trouxe essa lesão para vocês porque vocês conseguem visualizar que a lesão tumoral ela é bem diferente das feridas que a gente costuma verificar na nossa assistência de enfermagem, quando não é em pacientes oncológicos. É diferente de uma lesão por pressão, é diferente de uma lesão vascular, como a aluna trouxe aqui. As feridas tumorais, elas têm uma característica, tá bom? E elas podem ser de várias formas, tá bom? Elas apresentam essa parte de necrose, então elas são bem características. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Então, as feridas tumorais ou feridas fungoides, elas podem surgir a partir de uma neoplasia primária da pele, através de metástase cutâneas, ou ainda através de uma erosão da pele de uma neoplasia subcutânea. Então, as feridas tumorais, elas tem vários nomes, feridas tumorais, feridas fungoides, feridas neoplásicas, tá bom? A literatura não costuma abordar muito feridas neoplásicas. Então, geralmente, quando vocês verificarem artigos, em livros, vocês vão ver feridas tumorais. Mas, na prática, a gente utiliza mesmo ferida neoplásica, ferida tumoral, enfim, tá bom? E aí, aqui tem mais uma lesão, tá? É um carcinoma de pele. As feridas malignas, né? Elas são uma realidade na oncologia e surgem através de inúmeras complicações e várias doenças. Pessoal, não é só o paciente não tem somente ferida tumoral se ele tiver uma neoplasia, um câncer cutâneo de pele. Outros tipos de câncer também está associado a ter uma ferida tumoral, como a gente vai ver aqui, câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço, geralmente tem muita ferida tumoral, cânceres ginecológicos também tem muita ferida tumoral, não é necessariamente câncer de pele, tá bom? Geralmente, quando vocês olham uma ferida dessa forma, desse tamanho ou desse tamanho aqui, geralmente elas são associadas a estágios da doença avançado. Tá? Então, geralmente são pacientes que já fizeram diversos tratamentos e não teve um resultado tão satisfatório, o resultado tão esperado, e acabou tendo aumento dessa lesão. Tá? E aí acaba que fica inoperável, o médico já não consegue mais abordar cirurgicamente para fazer a remoção dessa ferida e acaba crescendo mesmo, tá? E aí, muitas vezes, o paciente multitratou, ou seja, já fez vários esquemas de quimioterapia, e mesmo assim a lesão aumentou. E aí acaba ficando incurável, como é esse caso aqui da perna, tá bom? Então, quando chega nesse estágio, a enfermagem é a que presta a principal assistência, porque são os técnicos e os enfermeiros que realizam os curativos dessas lesões. E aí o paciente já está em sofrimento, porque geralmente são lesões que têm um odor muito forte, ela acaba perdendo a estética no caso da pele, nesse caso aqui está em região abdominal, então já fica uma coisa com mau cheiro, fica uma estética não muito agradável para o paciente. Então, além de todo o sofrimento que ele já está passando, tem a fase dele ser paliativo, entendeu? Então, é importante que a gente entenda, e o motivo dessa aula de hoje é isso, é que vocês tenham conhecimento para quando pegarem um paciente com essas neoplasias avançadas, vocês saibam tratar. E aí a gente vai abordar isso aqui no nosso Enf Academy hoje, tá bom? E aí as feridas, elas podem ser classificadas. Como vocês viram, essa daqui é diferente dessa daqui, tá bom? E é importante que o enfermeiro saiba diferenciar cada ferida. E aí existe feridas ulcerativas malignas, quando estão ulceradas e formam crateras rasas, tá? Como é o caso dessa primeira aqui.
Feridas fungosas malignas, ulceradas, essa daqui a gente costuma ver muito em câncer de mama, tá? São feridas bem, parece aspecto, assim, é bem amarelado, tem muita presença de infecção, tá bom? Tem as fungosas malignas, que são semelhantes a um couve-flor e realmente parecem muito couve-flor, tá? Só que a diferença das fungosas malignas para malignas ulceradas é que as malignas, a de couve-flor, geralmente você não vai ver pontos de ulceração. Você vai ver só aquela pele bem amarelada, em formato mesmo de couve-flor. E tem as feridas neoplásicas vegetantes, que também é o caso dessa daqui, se assemelha a uma lesão vascular, só que com presença de infecção, mas a gente consegue verificar que é uma lesão, uma ferida neoplásica, tá bom? E aí, como que essas feridas se desenvolvem? Olha, essa daqui, ó, é uma ferida vegetante, ó. Vocês conseguem verificar como parece um couve-flor? Vegetante não, fungoide. Ó, parece um couve-flor. Estão vendo? Essa daqui é num câncer de mama, ó, já tá bem avançado aqui, tá indo até para as costas. Isso daqui, o paciente apresenta muita dor, só que pior do que a dor é o odor que essa lesão apresenta. E aí, como que elas se desenvolvem? Ju, como que chega nesse estágio? O que que acontece? Pessoal, eu já peguei, durante a minha experiência profissional, eu já peguei uma paciente com a lesão similar a essa aqui que vocês estão vendo na imagem, só que ainda mais avançada. Essa parte em formato de couve-flor, ela atingiu até as costas da paciente. E aí eu perguntei para ela como que ela deixou chegar nesse estágio e tal. E aí, pessoal, aqui vai muito de crença religiosa. Às vezes o paciente já sabe o que tem e tem medo de procurar o hospital. Quantas pessoas a gente conhece que não procura o hospital porque tem medo do diagnóstico, tá? No caso dessa minha paciente, olha que interessante. Ela falou que começou a ter essas dores, apresentar saída de secreção no mamilo, tudo, não tratou. E aí começou a aparecer as feridas, tá? Dessa minha paciente, que eu tô contando a história, tá bom? Essa daqui é outra imagem que eu tirei de outro material para referência de vocês. E aí começou a aparecer essas lesões, como a gente costuma ver essas bem pequenas aqui, e ela começou a botar folhas, não lembro, não recordo agora qual é o nome dessa folha, mas era uma folha, uma espécie de chá. E aí ela botava esse chá, dizendo que para tratar, curar o odor, que alguém falou para ela que essas folhas iam resolver esse problema. E aí ela demorou, ela tardou buscar um tratamento efetivo, e aí é um tumor muito agressivo, esses que formam esse tipo de lesão, e acabou aumentando e apresentando toda essa lesão. E aí ela já chegou para a gente, depois do diagnóstico, ela entrou por cuidados paliativos, e aí as nossas intervenções de enfermagem, elas são voltadas para a melhora da qualidade de vida da nossa paciente. Ela sentia muita dor, o odor da ferida era muito forte, então a gente teve esse hospital, ele era do SUS, e ficavam 3 pessoas no quarto, a gente teve que deixar ela num quarto de isolamento, tá? Ela não tinha bactéria multiresistente, mas a gente teve que deixar ela num quarto isolada por conta do odor e dos outros pacientes que estavam do lado, e inclusive o dela, porque ela ficava com vergonha. Então, a gente tem que ter um manejo totalmente diferenciado do habitual da nossa assistência de enfermagem numa clínica médica, por exemplo. Então, é importante que vocês tenham essa sensibilidade com o paciente, tá? Mudar de quarto, se for possível, tentar reduzir o odor, fazer medicação para as dores, tá bom? E a gente vai verificar isso aqui na aula. E aí, elas vão evoluindo, vão aumentando de tamanho depois que aparece essa lesão cutânea, e aí elas vão aumentando de tamanho. Depois que elas aumentam o tamanho, elas vão ulcerando, tá? E vão crescendo vários nódulozinhos, como vocês conseguem ver, ó, ela tem aqui, ó, vários nódulos, tá? Assim como esse daqui, ó, vai formando vários nódulos.
Aqui é porque ele não tem mais, fica necrosado, porque aqui o tumor não consegue mais ter oxigênio, e aí as células acabam morrendo, aí acaba criando esse ponto de necrose. E aí eles podem apresentar crateras, como couve-flor, ou em combinação de ambas. O crescimento pode ser muito rápido, como foi o caso dessa paciente que eu trouxe aqui para vocês, e por vezes com aumento visível em 24 horas. A evolução ela pode originar fístulas ao trato respiratório ou gastrointestinal e até estruturas vasculares. Então, geralmente, o paciente começa a ter uma metástase pulmonar, começa a ter uma metástase óssea, o abdômen acaba ficando comprimido pelo tamanho dessa lesão, como é esse caso aqui. Com certeza, esse paciente está apresentando alteração gastrointestinal e até em estruturas vasculares, tá? E aí, se a doença estiver controlada, com tratamentos antineoplásicos, as feridas tumorais, elas também podem ser controladas. Então, assim, quando a gente consegue pegar um paciente que está com uma ferida menor, né, foi identificada logo no início, o médico começa a fazer esquemas antineoplásicos, seguir o tratamento normal. Geralmente, elas regridem quando elas estão pequenas, tá bom? E aí elas ficam até controladas, diminui esse odor, e aí dá até, em alguns casos, né, dá até para ser feita uma remoção cirúrgica, tá bom? Mas, às vezes, ocorre o quê? O aumento dessa lesão, né? E aí tem uma extensão maior e de doença local e acaba agravando os sintomas associados. E aí, quando o tratamento antineoplásico não consegue controlar essa lesão, acaba aumentando, e aí, com isso, vem os sintomas dessas feridas neoplásicas, hemorragia, dor, odor, prurido, né, muita coceira, presença de exudato, presença de infecção, tá? E aí, para ajudar nós profissionais da saúde a sistematizar os sintomas que essas feridas tumorais apresentam, o European Oncology Nursing Society sugeriu a utilização de uma escala mnemônica, utilizando um método mnemônico chamado HOPES, tá? E aí, através desse HOPES, a gente consegue avaliar nós enfermeiros, ou é a Sociedade Europeia de Oncológica e de Enfermagem Oncológica. E aí ela criou esse HOPES. O que quer dizer o HOPES? Nela a gente vai avaliar os principais sintomas que as feridas neoplásicas apresentam. O H, ele está relacionado à hemorragia, o O, odor, o P, dor ou prurido, o E, exudato e o S, infecção, tá bom? E aí na hemorragia a gente vai verificar as medidas não farmacológicas que podem ser utilizadas, medidas homeostáticas, se tiver sangramento muito elevado, a gente vai verificar como aginalto de cálcio, celulose, uso de coagulantes, né, com espumas de gelatina nos focos que tem hemorragia, adstringentes, vasoconstrutores, considerar radioterapia, se a lesão estiver muito grande, estiver muito sangrante, às vezes o paciente faz a radioterapia não para tratar ou curar aquele tumor, mas para diminuir os focos hemorrágicos que apresenta na lesão. Outro sintoma, o odor, então, desbridamento geralmente não é indicado para feridas neoplásicas, a gente não indica o desbridamento, então tem toda essa questão. O controle do odor, utilizando antimicrobianos, o metronidazol, carvão ativado, outras opções como café, a gente vai ver direitinho como que vocês podem utilizar o café para melhorar esse odor, ou utilizando chá, bolsinhas de chá verde, tá? A dor, né, e aí a gente, junto com a equipe médica, vai verificar através da escala de dor qual é o grau da dor que aquele paciente está apresentando e assim realizar o controle medicamentoso. O prurido também está muito associado com infecção, então verificar qual é a quantidade de prurido que essa paciente está apresentando, se possível utilizar medicações, pomadas com histamina para tentar melhorar esse prurido. Exudato,
O exudato, geralmente essas lesões, elas apresentam muito exudatos. Então, o ideal é verificar se o hospital tem curativos absorventes, tá? E aí, geralmente, nessas feridas que tem muito exudato, vão ser necessário de 2 a 3 camadas de curativos absorventes. Não só um normal, como a gente costuma fazer na prática, mas eu já fiz mesmo curativo com 3 camadas para melhorar esse exudato e, consequentemente, melhora o odor, tá? Porque esse exudato, ele tem um cheiro muito forte. E infecção, né, que a gente não pode deixar de cuidar dessa paciente, principalmente se ela tiver presença de bactéria, se ela tem que verificar, muitas vezes a gente tira um pouco dessa secreção, manda para o laboratório para verificar se tem presença de alguma bactéria multiresistente. E aí, para evitar e prevenir essa infecção, limpeza da ferida, o desbridamento, se for indicado, é o autolítico ou enzimático, tá? O cirúrgico, geralmente, a gente não indica, por conta porque geralmente a gente não sabe o que tem embaixo ali daquela lesão tumoral, e aí pode acabar expondo algum vaso, alguma artéria, algum órgão nobre, então não é indicado cirúrgico, só o autolítico ou enzimático, mas tem que ter muita cautela nessa indicação, tá? Também pode ser feito antimicrobianos, tanto EV quanto no local da lesão. Claro que isso vai ser avaliado junto com a equipe médica e sempre tentando proporcionar o conforto do paciente. E aí, aqui eu trouxe mais detalhado o controle desses sintomas. Então, hemorragia, se a paciente estiver com essa lesão e está bem sangrante. A primeira coisa, pessoal, que vocês têm que fazer quando tiver uma paciente com uma ferida tumoral e ela já tiver com curativo, é retirar esse curativo com muito, muito, muito cuidado. Sempre irrigando ali com bastante soro. Preparem muito material para fazer o curativo de ferida neoplásica, tá bom? Muito material mesmo. Nunca é demais, porque vocês abrem e aí acaba precisando de muita coisa. Então, façam a retirada com cuidado, porque geralmente o sangramento, ele vem depois que tira aquele curativo que o paciente já estava usando. E aí, se ele vem de casa com aquele curativo, ele já está com ele 2, 3, 4 dias, não faz a troca. É bem complicado. Então, tirem com cuidado para evitar hemorragia. E também as feridas tumorais, elas são extremamente, o tecido é extremamente friável, né? Porque tem muita estimulação de fator de crescimento endotelial, que o próprio câncer faz essa estimulação, tá? Que é um fator de crescimento que o câncer usa para ele crescer, tá bom? E aí acaba deixando esse tecido da pele lá onde tem a lesão mais frágil. O odor, o mau odor, ele está muito relacionado à vascularização pobre dos tecidos, porque o que acontece? O tumor começa a crescer, 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 e ele precisa de oxigênio para crescer. Só que ele retira o oxigênio do nosso corpo. Só que, às vezes, o local que ele está crescendo ali vai ficando pobre de nutrientes, de oxigênio, e ele acaba necrosando. E quem aí já teve a vivência de verificar o odor de um paciente, por exemplo, com pé diabético, né, que apresenta, às vezes, os pés necrosados, os dedos, e tem um odor característico. E acontece isso também nas lesões neoplásicas, tá bom? Outro fator que aumenta o odor é a carga bacteriana. Como vocês conseguem ver nessas imagens, ó, tem muita bactéria presente aqui. Também trazida pelo tumor. A quimioterapia, às vezes, não chega no local por conta dessa vascularização pobre, que o tumor que criou essa vascularização não foi o nosso corpo, não é algo que a gente criou, né, mas o tumor. E aí acaba dificultando e tendo esse aumento do número de bactérias. O odor também pode ser por uma infecção e pelo elevado exudato. Por isso que eu falei para vocês, o ideal é fazer 2, 3, 1, 2 ou 3 camadas para prevenir a saída, a fuga, né, desse exudato. A dor também pode acontecer muito, em muitos casos, né, às vezes não na lesão em si,
vocês vão ver que às vezes o paciente ele não tem dor na lesão, mas ele tem dor no tecido que está em volta da lesão, porque ele começa a esticar o tecido que está perilesão, né? E aí o paciente costuma ter muita dor. A dor também ela pode ser psicoemocional, que traz aquele conceito de dor total. O que isso quer dizer? Como eu abordei no começo, além da dor física do paciente, ele está com uma dor emocional, uma dor que ele pode estar entrando em cuidados paliativos, ele pode ter aquele diagnóstico de que não tem mais o que fazer com a lesão, no caso, né? A gente vai seguir fazendo todos os tratamentos para melhorar o conforto e a qualidade do paciente, mas na cabeça dele não tem mais o que fazer, só tem que controlar, e aí isso acaba afetando o emocional dele, e isso acaba aumentando a dor do paciente, tá bom? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Ele às vezes pensam, eu vou deixar minha família, eu tenho um filho, eu tenho o meu marido, e isso tudo acaba aumentando essa dor. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Prurido, né, muita coceira, é um sintoma que surge pela pressão dos nódulos tumorais subcutâneos e pode até desencadear irritação nas terminações nervosas, e é um efeito muito comum na doença inflamatória da mama, então coça bastante, principalmente quando é lesão vegetante. O exudato, como a gente já abordou, ele se relaciona muito em relação à progressão da doença, ao número de bactérias, as bactérias ali começam a eliminar muito o exudato também, a infecção devido à colonização bacteriana no local, e sinais inflamatórios sistêmicos podem ocorrer. E aí, nesses casos, entra um antibiótico sistêmico, às vezes um antibiótico até direto na própria lesão, tá bom? E aí vocês perguntam, Ju, como que eu posso controlar a hemorragia de pacientes que a lesão está muito sangrante? Aqui de cabeça e pescoço, aqui atrás da orelha, às vezes pode aparecer um sarcoma que sangra bastante. Como que vocês podem controlar? Então, existem algumas condutas não farmacológicas e condutas farmacológicas, tá bom? Isso tudo aqui está respaldado num consenso, tá bom? Então, as condutas não farmacológicas, como eu falei no começo, a remoção cuidadosa do curativo, curativos não aderentes à pele, justamente para fazer uma retirada mais tranquila ali para o paciente. Pode ser usado aginalto de cálcio, uma leve compressão no local ali para fixar melhor aquela lesão, e às vezes a própria fixação reduz a dor do paciente, tá bom? Mas não é para apertar muito. O uso da crioterapia, se tiver foco hemorrágico, então vocês podem fazer o quê? Pegar uma atadura, colocar bastante gelo, cobrir, né, o gelo com alguma atadura ou uma gaze, para não deixar o gelo tocar direto na pele do paciente, e fazer umas compressinhas ali com gelo. Isso também pode ajudar esses focos hemorrágicos. Como conduta farmacológica tópica, vocês podem utilizar o nitrato de prata e adrenalina, tá? Sempre 1:1000 em focos hemorrágicos mais fortes, onde a compressão no local não adiantou, onde a crioterapia não adiantou, e aí vocês podem utilizar a adrenalina, geralmente é o que a gente mais utiliza, porque é mais fácil acesso, tá dentro ali do carrinho de parada, a gente abre e já faz um curativo. Mas também tem a opção do nitrato de prata. E aí, nos focos hemorrágicos também podem ser aplicados esponjas homeostáticas, de colágeno, celulose. Isso vai depender do que vocês têm disponível no hospital. Então, geralmente, o mais fácil é a adrenalina que está ali. Lembrando que é para focos hemorrágicos fortes e de acordo com o protocolo do hospital de vocês. Tá? Às vezes, o próprio médico fica, nossa, mas vou usar uma ampola de adrenalina ali naquele local, e vocês falam, olha, a gente tem essa recomendação, e aí depois ele vai lá e faz a receitinha ali para justificar o uso daquela adrenalina ali do carrinho. Mas isso tudo é conversado com a equipe.
Condutas farmacológicas sistêmicas, então aconselha-se a administração preventiva de ácido tranexâmico, né, 30 minutos EV antes da execução do curativo. Em casos de hemorragia fulminante com risco eminente de morte, que pode ser fatal, deve comunicar a equipe médica com urgência, acionar código. Em alguns hospitais tem o código hemorrágico ou código amarelo, não sei como é que cada hospital trabalha. No nosso hospital era o código hemorrágico. E aí pode ser feito midazolam de forma subcutânea, bem rápida ali no paciente, ou de acordo com a conduta médica, tá? Lembrando que nesses casos, quando nenhuma dessas condutas anteriores surtiu efeito, a hemorragia continua e tiver um risco de morte, aí aciona código, abre, e aí busca apoio da equipe médica para ajudar vocês nessa. Controle do odor. Então, vocês podem utilizar escalas, tá? Para tentar verificar com o paciente qual é o odor, o que ele está sentindo, tá bom? Se teve melhora depois das condutas de vocês, do curativo ou não, tá? E vocês podem utilizar 4 tipos de bandagem: limpeza e desbridamento, lembrando, se adequado, autolítico ou enzimático, tá bom? Sempre realizar a troca regular do curativo antes de atingir a saturação, porque senão vai apresentar odor quando aquele curativo estiver encharcado. Utilizar como recursos antimicrobianos, né? Fazer uso, a gente vai verificar aqui, de metronidazol. Ó, a gente consegue verificar. Para fazer a limpeza da ferida, primeiro, limpou, soro fisiológico ou água potável, tá? Ou uma ducha, lembrando que cuidado com a temperatura da água, sempre limpar a pele circundante, tá bom? Liberando de crostas, exudatos, sempre fazer a limpeza. Se fizer o desbridamento, não é recomendado, como eu falei, mas se caso, né, forem fazer autolítico, enzimático, com a pessoa que é capacitada para fazer esse tipo de procedimento. Porém, a remoção do tecido tumoral não vascularizado pode deixar exposto algum vaso nobre, e isso acaba trazendo riscos e consequências para o paciente, tá? A gestão do exudato, então, recomenda-se antecipar e gerir o aumento temporário de odor e do exudato introduzido por uma autólise, aumento da frequência da troca do curativo antes dele saturar, e conter o exudato, né, logo o odor, num curativo selado e sem fugas. Então, tentem fazer 1, 2, 3 camadas para tentar evitar a fuga dessa secreção. Antimicrobianos, então isso aqui ajuda a reduzir muito o odor, a infecção do paciente. Vocês podem lavar a ferida utilizando antissépticos e curativos antimicrobianos, lembrando de acordo com o que tiver disponível na instituição de vocês, tá bom? E aí vai diminuir a carga microbiana, logo diminui o odor e às vezes até a dor. E aí, os antissépticos que podem ser utilizados podem ser a base de hipocloroso ou hipoclorito de sódio, como a gente vê muito. A gente costuma utilizar muito esse medicamento aqui, a Clorex, para limpar ali, lavar o paciente, a lesão do paciente. Outra coisa que é muito utilizada para fazer o controle do odor é o metronidazol. E aí ele pode ser feito tanto de forma tópica, né, quanto, apesar das controvérsias que existem, vocês podem macerar um comprimido de 500 miligramas de metronidazol, tá? E diluir esse comprimido depois de macerado com água destilada e colocar no leito da ferida, tá bom? Existem muitas literaturas que recomendam o uso dessa forma, fazendo ou o metronidazol comprimido macerado ali com água destilada, ou até mesmo o metronidazol EV, colocado ali no local da ferida. Mas temos a opção também de fazer via gel, né, ou creme, de acordo com a disponibilidade,
tá? E aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar diretamente no leito da ferida, de 1 a 2 vezes ao dia, né? Ou quando necessário, quando o curativo, antes de encharcar o curativo, por 14 dias. E aí vocês vão observar se teve uma melhora do odor, do exudato, da carga microbiana. Teve a melhora, suspende o uso, e aí vocês, se caso volte, né, que geralmente essas lesões voltam a ter isso, aí vocês retornam com o metronidazol. O ideal não é que vocês fiquem 30, 40 dias fazendo metronidazol todo dia. É importante que vocês pausem e, se necessário, retornem com o uso. E aí eu trouxe aqui, para controle do odor, uma recomendação que vem sendo utilizada, que é o uso do café, dos grãos de café. Então, você faz o curativo normalmente. Deixa eu pegar aqui. Aqui embaixo, pessoal, ó, tem 2 ou 3 camadas de curativo, tá? Utilizando as compressas absorventes. Aqui na lesão pode ter o metronidazol, seguir o curativo normal. Quando vocês forem encerrar o curativo, e essa lesão ela tá com muito odor, vocês colocam o grão de café aqui na lesão, ó. Tá? Não é em contato com a lesão, tá? É na última camada ali do curativo. O café vai estar em contato com o curativo do paciente. E isso tem relato de controle de odor com praticamente 100%. E é muito gratificante quando o paciente refere esse bem-estar, essa melhora por conta do café, que geralmente é um cheiro bem agradável, né? Adoro. E aqui eu trago para vocês outras formas também de controlar esse odor. Então, nós temos na literatura algumas recomendações, tá? Mais recentes, que revelam o uso de PHMB, que é essa medicação aqui, essa pomada. Às vezes, se no hospital não tiver, vocês podem verificar se o paciente tem condição de adquirir essa pomada. Ela não é tão custosa, tão cara, então pode ser utilizada para melhorar o odor, tá bom? Lembrando de sempre conversar com a equipe médica, tá, pessoal? E aí, tem demonstrado uma redução eficaz de odor em até 4 dias. Então, vale a pena investir se incomodar muito o paciente. Nanoscristais de prata também pode ser utilizado como curativo. Ó, aqui tem um exemplo, né, de um curativo. Aqui é um curativo também utilizando essa cobertura com cristais de prata para melhorar esse odor. Na literatura também recomenda o mel de manacá. Pode ser aplicado por um período de 4 semanas. Esse mel eu trouxe aqui de um laboratório qualquer, tá? Mas existem vários. Porém, não é muito barato esse mel para fazer uso ali, aplicado ali no local da ferida, não é muito na ferida não, né? No curativo externo ali é um pouco mais custoso para os pacientes. E curativos secundários com chá verde, tá bom? Aplicado por 7 dias. E aí os curativos com chá verde vai seguir o mesmo esquema aqui do café, tá? Sempre fazendo curativo secundário, com café, com chá verde, com café, com mel de manacá, tá bom? E esses outros aqui, ó, que eu trouxe para vocês, eles podem ser aplicados mesmo no leito da ferida. E esses demais aqui, o mel e o chá verde, vocês podem fazer nesse mesmo esquema aqui do café. Tá bom, pessoal?